teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Bom dia, igreja! É um enorme prazer vos dar boas-vindas nesta manhã. Nós somos a família Muzonde. Eu sou Jorge, aqui a minha linda, querida, amada esposa, aqui a minha linda, querida filha, Rudlena. Muito bom dia, irmãos e irmãs. É maravilhoso estarmos juntos neste domingo para louvarmos nosso bom Deus. Para quem nos visita pela primeira vez, nos sentimos honrados em estar consigo nesta manhã. No nosso dia a dia temos estado a enfrentar vários desafios, mas Deus continua fiel para nós. Por isso vou pedir a Rudlena para nos encorajar com uma escritura. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8-9. Como a Escritura muito bem diz, Deus jamais nos abandonará. Portanto, este é o motivo pelo qual nós vamos louvar ao nosso Deus nessa manhã com todo o nosso coração. Vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, glorioso, omnipotente, omnisciente, onipresente. Pai, muito obrigado, Pai, pela sua criação. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor incondicional. Muito obrigado, Pai, pela sua graça que nos cobre todos os dias. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, para estarmos unidos, Pai, no seu Santo Espírito. Pai, para podermos estar aqui a te louvarmos nesse dia. Pai, a levantarmos as nossas vozes em uníssono, te dando glórias, Pai, através deste culto. Pai, queremos invocar que o seu Santo Espírito possa estar aqui nesta manhã, liderando, Deus, os irmãos que vão estar, Pai, a nos partilhar a sua palavra, alimentando as nossas almas, restaurando, Pai, os nossos corações, Pai, nos dando vigor, Pai, aos nossos ossos, para que possamos, Pai, ter fôlego de continuar a lutar, Pai, para te trazer glórias em tudo aquilo que é, Pai, a nossa vida, Pai, através do nosso dia a dia. Deus, quero pedir para que o Senhor possa estar em especial com pessoas que estão a lutar em diversas necessidades, em especial, Pai, as pessoas que estão doentes. Queremos pedir para que o Senhor possa, Pai, os curar. Deus, queremos pedir que o Senhor possa, Pai, dar forças àqueles que não estão sem força. Deus possa dar vigor àqueles que estão sem vigor. Pai, Deus possa, Pai, dar encorajamento àqueles que estão desencorajados. Permita que esse culto possa nos levar para outro nível, Pai, do nosso relacionamento com o Senhor. Queremos entregar nas suas mãos essa oração. Em tudo seja para a sua glória, agora no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Cá estou hoje para falar sobre o nosso devocional que vamos ter já no dia 2 de outubro, pelas 10 horas. Para dizer que eu estarei lá, espero que você esteja lá, porque o tema que vamos abordar neste sábado é acerca de ansiedade. Vamos poder lá aprender sobre a ansiedade e como lidar com a ansiedade e poder ajudar as pessoas que estão a passar por esta fase. Para dizer que aí está o link. Tchau, tchau. Bom dia, igreja. Chamo-me Sheila Carlos e vou participar do dicionário virtual da ansiedade. Tenho fé que vocês também poderão participar. Vamos lá. Bom dia, meus caros, amados irmãos, amigos. Este é o momento da Santa Ceia. No momento da Santa Ceia, nós lembramos da morte, da sepultura, assim como da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E para iniciarmos, convido a todos a irmos a Deus em oração. Oremos. Santo Senhor, Deus amado, Deus eterno, Tu que estás sentado no mais alto trono, te rogamos, Santíssimo Senhor, que o Senhor Deus Pai Santo possa derramar sobre nós o Teu Santo Espírito. Neste momento, Senhor Deus Pai Santo, em que nos lembramos da morte do Seu Filho amado Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor Deus Pai Santo possa estar com esta mensagem, Senhor Deus Pai Santo, que o Senhor Deus Pai Santo possa nos encher, Senhor Deus Pai poderoso, de tudo quanto nós necessitamos, Senhor Deus Pai Santo, para nos tornarmos pessoas, Senhor Deus Pai Santo, amáveis, Senhor. Pessoas que o Senhor Deus Pai Santo idealizou para poderem fazer parte do corpo de Cristo. A nova, Senhor Deus Pai Santo, família que o Senhor Deus Pai Santo criou para o seu reino. Te rogamos, oramos e entregamos tudo nas tuas santas e poderosas mãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. As escrituras de hoje iremos ler em 2 versículos de livros diferentes. O primeiro, uma escritura bem familiar, é a de Romanos 3:23. Assim diz a palavra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois da desobediência do homem a Deus, o homem, assim como os seus descendentes, ficaram vulneráveis ao pecado. E o estado de pecado nos torna perfeitos inimigos de Deus. E essa não é a vontade de Deus. Por isso, nós não temos a comunhão com Deus, porque Deus é santo. Contudo, Ele quer ter uma comunhão com sua criatura. Por isso é que Ele envia seu Filho amado, Jesus Cristo, como uma forma de resgatar aquilo que antes foi destruído pelo pecado. Hoje em dia é comum ouvir das empresas de seguro a cobertura de um novo tipo de seguro por um antigo, não é? E isso também, essa ideia não é uma ideia nova. Essa é uma ideia que na verdade vem de Deus, não é? De pagar algo novo por algo velho, não é? Nós podemos ler a segunda escritura que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós vemos aqui o plano de Deus para o resgate da sua criatura. Deus convida a todos para se voltarem a Ele, tal como foi o seu plano inicial. Este convite é abrangente a todos, independentemente das suas vidas passadas, independentemente do qual distante, obsoletas
estas vidas estavam. Deus está de braços abertos e de forma incondicional para poder receber a todos, senão apenas que nós aceitemos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e que nós tenhamos fé na sua morte. E ter fé na morte de Cristo, ter fé na sua sepultura, ter fé na sua ressurreição, significa a obediência aos seus mandamentos. Essa morte, que na verdade significa liberdade para nós, custou muito caro, não a nós, mas a Jesus Cristo. Custou, na verdade, que Cristo pudesse deixar o relacionamento físico que tinha com o Pai lá no céu. Esse foi um preço. O outro preço que custou a Cristo foi o de ele deixar a sua natureza celestial e humilhar-se, tornando-se igual à sua criatura. Também custou a Cristo o sacrifício de ter que vir fazer-se homem em forma de uma criança, estando vulnerável, sem autoajuda. E poder conviver num ambiente cheio de pecado. Custou a Cristo viver sabendo como seria a sua morte. Custou a Cristo ter que voltar ao Pai, sabendo que os seus amigos, estamos a falar dos apóstolos ou então os discípulos, seriam igualmente mortos. Portanto, irmãos, esta é uma oportunidade que Cristo nos dá. Por isso é que nós não temos desculpas de não podermos nos aproximar a Deus, senão apenas pela vontade própria de nos rebelarmos. E isso não é o que Deus espera. Antes não tínhamos opção, agora nós temos pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Cristo já pagou tudo. Basta que apenas nós procuremos viver de acordo com a palavra de Deus. Portanto, irmãos, se alguém não está a viver, importa que se arrependa, confessa os seus pecados e mude de vida. Pois não sabemos quando Cristo poderá bater a nossa porta. E este momento nós fazemos porque nós estamos a lembrar a Cristo. Por isso, irmãos, a participação da Santa Ceia, a partilha do pão e do sumo, que representa o corpo e sangue de Cristo, não é opcional e não pode ser uma questão circunstancial. Por quê? Porque é através dela que veio a nossa salvação. Nós temos que nos lembrarmos constantemente. Amém? Nós temos que procurar falar das maravilhas que Cristo fez em nosso favor. Por isso, meus amigos, meus irmãos, ao participarmos da Santa Ceia, nós estamos a honrar a morte de Cristo, que é a morte que nos trouxe a salvação. Vamos orar pelo pão, pelo sumo e encerramos a mensagem. Oremos. Santo Pai, amado Pai eterno, obrigado, Senhor Deus Pai Santo, por esta mensagem, Senhor. Te rogamos, Senhor Deus Pai poderoso, que o Senhor Deus Pai Santo possa transformar o nosso ser, possa transformar, Senhor Deus Pai Santo, o nosso caráter, Senhor, que a cada dia, Senhor Deus Pai Santo, possamos nos aprimorar, Senhor Deus Pai Santo, e possamos, Senhor Deus Pai Santo, caminhar, Senhor Deus Pai Santo, na Tua vontade, Senhor. Te rogamos, Santíssimo Senhor, que o Senhor Deus Pai Santo possa, pelo Seu Santo Espírito, tocar os nossos corações, pois não é pelas nossas próprias forças, Senhor Deus Pai Santo, mas sim é pela Sua graça. O Senhor Deus Pai Santo permitiu que esta mensagem chegasse até nós,
Te rogamos, Senhor Deus Pai Santo, para que não seja em vão, Senhor Deus Pai Santo, mas sim para que possa transformar as nossas vidas, Senhor, enquanto aguardamos a vinda gloriosa do seu Filho amado Jesus Cristo, para levar a sua igreja juntamente com Ele. Em Cristo Jesus nós oramos, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado e continuação de ótimo culto. Obrigado. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Muito bom dia, amada igreja. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Para você que está nos a ouvir, mais uma vez estamos neste culto virtual, onde vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. É minha oração que esta palavra possa lhe trazer transformações para a sua vida. Antes de começar o sermão, eu queria começar por um anúncio, dizer que no próximo dia 3 de outubro, nós vamos ter um culto especialíssimo com a presença dos nossos irmãos da Colômbia, próximo dia 3 às 10 horas. Nossos irmãos da Colômbia, a Igreja da Colômbia dos Estados Unidos, vai ter um culto especial, Moçambique, Angola, amém? Então vamos ter esse culto especialíssimo, onde a gente vai poder ser encorajado com a palavra de Deus, e logo a seguir desse mesmo culto iremos fazer uma interação virtual. Portanto, você quer estar lá presente para poder se inspirar com as outras pessoas que estão espalhadas por outro mundo através da palavra de Deus. Amém? Para o nosso sermão de hoje, permita-me primeiro ir a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, quer dizer, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede hoje. É minha oração que o seu Espírito Santo esteja aqui comigo, que o seu Espírito Santo esteja com aquelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que o seu Espírito Santo leva a palavra de Deus, que possa trazer benefícios, que possa trazer transformações à nossa vida e que possa nos deixar mais próximos de Ti. É minha oração, ó Deus, que o Senhor permita ao Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta manhã. Quero agradecer e orar em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer por esta oportunidade que Deus me dá aqui. E hoje o título do nosso sermão é Alcance o nível da máxima fé. Alcance o nível da máxima fé. Quando nós olharmos para a Bíblia, do Gênesis Apocalipse, tem muitas histórias, tem muitos capítulos, tem muitos episódios que falam de homens que tiveram fé. É preciso dizer que há alguns que tiveram uma fé
uma fé péssima, alguns tiveram pouca fé e alguns tiveram a máxima fé. E eu, nesta manhã, com a vossa permissão e com a ajuda de Deus, vou trazer aqui alguns exemplos de homens que estiveram em contato com a fé e ver o que isto resultou. A seguir, eu queria passar aqui uma imagem, pedindo aí aos irmãos que passem esta figura, ou esta imagem, que mostra 3 níveis de fé. Nós vamos encontrar um nível 1, vou chamar nível 1, os de sem fé. Aí nessa imagem apresenta, na parte intermediária, o nível 2, que são os com pouca fé, vou chamar os com pouca fé, e no nível mais alto, nós vamos apanhar ou encontrar os com muita fé. Na verdade, nas Sagradas Escrituras você vai encontrar esse tipo de pessoas. Alguns sem fé, alguns com pouca fé e alguns com muita fé. Vamos começar com o nível mais baixo, o nível 1, os do sem fé, amém? E vamos nos inspirar na história que está, ou na passagem que está em Marcos 6, versículo 6, que passo a ler. E ficou admirado com a incredulidade deles. Uau, esta é uma passagem pequena, você pode ler do versículo 1 a 6, mas aqui no versículo 6 está a mostrar que Jesus Cristo ficou admirado com a incredulidade deles. Ficou admirado com a falta de fé deles. Este é um grupo de pessoas, na verdade, quando nós lemos esta passagem de como eu disse, versículo 1 a 6, é um grupo de pessoas que desqualificavam Jesus Cristo como Cristo. Olhavam para Jesus como apenas uma individualidade. Olhavam para Jesus Cristo como o carpinteiro. Olhavam Jesus Cristo como o filho da Maria. Olhavam para Jesus Cristo como o filho de José. Ou olhavam para Jesus Cristo apenas como o irmão do Tiago. Na verdade, estas pessoas não estavam percebendo que estavam diante de um personagem, de uma pessoa com enorme poder, capaz até de mudar as suas vidas. Sua fé ou crença era quase zero, era nula. E Jesus admirou-se bastante. Jesus admirou-se de forma negativa. Ok? Eram pessoas próximas a eles, da sua terra, que viam Jesus Cristo pregando, falando das boas notícias, mas estas pessoas não se moviam. E de forma negativa, Jesus Cristo admirou-se negativamente. Amém? Quem são estas pessoas hoje? Estas pessoas, irmãos, são aqueles que são atraídos pelos edifícios da igreja. São aqueles que são atraídos pelas amizades que têm na igreja. São aquelas pessoas que são atraídos pelos grandes eventos da igreja. Ou são atraídos talvez por um casamento dentro da igreja. Amém? São aquelas pessoas que agem de forma religiosa, que até falam escrituras, mas suas vidas não são compatíveis com a palavra de Deus. As suas vidas não apresentam nenhuma transformação. As suas vidas não apresentam nenhum impacto positivo, apesar até de falarem das escrituras, mas suas vidas não têm impactos. Elas não podem se transformar. O relacionamento com Deus é mais de lábios e não de ação. Ok? Este nível de fé certamente não é nível desejado. Este nível de fé é o de fato sem fé. É o de fato de pessoas que só ouvem falar da igreja, só ouvem falar da Bíblia. Elas também falam, participam, vão nos encontros, mas elas não se movem. Amém? São pessoas que honram Jesus Cristo com os lábios. Honram Jesus Cristo com os lábios, mas o seu coração está longe, de fato, daquilo que é o poder da palavra de Deus. Amém? Este é o nível 1, este é o nível de sem fé, este é o nível que muitos de nós não deveríamos querer estar, porque este nível de fé não pode trazer
uma boa relação com Deus. Amém? Mas, boa notícia é que você pode ir para o próximo nível de fé. E nós vamos ver o nível 2, os com pouca fé. O nível 2, os com pouca fé, já é diferente, claramente, dos do primeiro, porque os primeiros não tinham fé. Estes aqui já apresentam a pouca fé. E vamos ver esta passagem em Lucas 17, no seu versículo 5, que passo a ler. Os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. Uau! Repara, são apóstolos falando com Jesus Cristo. O que é que dizem? Aumenta a nossa fé. Claramente deixando a ideia de que, neste momento, a sua fé era pouca e eles precisavam de aumentar. Na verdade, este é o grupo, como nós temos, de pouca fé. Nesta passagem, está até a falar dos apóstolos. Está a falar de pessoas que andavam com Jesus Cristo. Amém? Na verdade, por que vê esta passagem? Nos versículos anteriores, Lucas 17, de 1 a 4, mostra uma conversa que Jesus Cristo está a ter com os seus discípulos. Entre outras coisas, eles falavam da necessidade, se alguém levasse os outros a pecar, esta pessoa teria consequências. Se alguém pecasse contra eles ou contra uma pessoa, estas deviam perdoar quantas vezes possíveis. Na verdade, estas palavras de Jesus não deixou confortável aos seus discípulos. Primeiro, era a responsabilidade que eles estavam a ter pelo fato de, se as pessoas pecassem, estas pessoas ou esta pessoa seria imputada a responsabilidade. A outra é a necessidade de, ou é uma conversa que estavam a ter, se alguém pecasse contra alguém, esta mesma pessoa devia perdoar tantas quantas vezes. Uau, esta palavra me pareceu um tanto quanto pesada. Esta palavra pareceu um tanto desconfortável. Esta palavra apareceu um tanto, digamos, apanhou os discípulos não preparados para receber esta fé, esta palavra. De tal forma que eles pediram a Jesus Cristo para que aumentassem a sua fé, demonstrando claramente que aquela palavra que Jesus estava aqui proferindo em Lucas 17, de 1 a 4, de 1 a 5, eles não estavam preparados. Parecia que era uma palavra um tanto quanto, digamos, pesada. Daí de eles dizerem, aumenta a nossa fé. Quem são hoje as pessoas de pouca fé? Uau! São todos aqueles que até acreditam no poder de Jesus Cristo. Acreditam na palavra de Jesus Cristo. Acreditam nas sagradas escrituras. Neste caso, até andam com Jesus Cristo. Vivem a Bíblia. Só que, quando se depara, ou quando deparam com uma palavra um tanto quanto desconfortável, um ensinamento que cria desconforto, estas pessoas não conseguem avançar. Estas pessoas ficam estagnadas. Por exemplo, imagina você ter que perdoar alguém que tanto te magoou. Você ter que perdoar alguém que talvez matou um parente seu. Você tem que perdoar alguém que te fez mal. Isto aqui, deixa-me confessar, dizer que não é fácil. Você ter que perdoar tantas vezes, quantas vezes esta pessoa pecar contra ti. Porque na nossa carne dizíamos assim, este já pecou, a segunda vez não vou admitir, a terceira não vou admitir, a quarta nem quero saber, a quinta nem quero ouvir. Mas Jesus está chamando os discípulos para perdoarem tantas quantas vezes. Até a passagem que ele diz, 70 vezes 7. Irmão, esta palavra não traz conforto. Irmãos, há palavras que nos chamam na Bíblia a ter que deixar algum pecado que você tanto ama. Há palavras na Bíblia que nos chamam a ter que fazer com que você tenha que devolver algo. Há palavras
Há palavra na Bíblia que fala que você tem que confessar aquele pecado escondido. Há palavras na Bíblia, ou estás numa situação até de dúvida, ok? Tudo isto e outras coisas que não mencionei deixam alguém estagnado. E algumas vezes fazem com que algumas pessoas desistam de Jesus Cristo, desistam da Bíblia, desistam da igreja. Tá bem? Mas a atitude que podemos imitar nesta passagem é dos apóstolos, que tinham pouca fé perante essas palavras de Jesus Cristo, mas que não desistiram, mas pediram que Jesus aumentasse a sua fé. Minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, será que tem alguma coisa que você precisa um aumento da fé? Tem alguma situação em que você está vivendo, está passando, em que você agora pode dizer: Jesus, aumenta a minha fé, porque a minha fé está fraca, porque eu estou estagnado, eu não consigo dar mais este passo, se calhar eu não estou a conseguir confessar aquele pecado, não estou a conseguir mudar aquela situação, me apetece desistir, não tenho vontade mais de ler a Bíblia, etc, etc. Tem alguma coisa que você está passando que você pode dizer a Jesus Cristo: aumenta a nossa fé, sendo que esta seria o melhor caminho e não a desistência? Sabe, irmão, ter pouca fé, estar a passar por uma pequena fé, até é aceitável. Acontece comigo, pode estar a acontecer com você, ou vai acontecer com você. Nessa nossa jornada espiritual, muitas das vezes nós vamos nos deparar com isto, em que talvez estamos desanimados, talvez a nossa fé está desfalecendo. Mas o ponto é não desistir. O ponto é não recuar. Recuar, desistir não é aceitável, porque agora podemos imitar, podemos fazer aquilo que os discípulos, os apóstolos fizeram, que é pedir o aumento da fé. Temos que pedir Jesus Cristo para aumentar a nossa fé. Temos que ir para o próximo nível. E o próximo nível da fé, eu chamo os com muita fé. É o nível máximo da fé. Esse nível máximo da fé, você já tem muita fé. E nós podemos ver uma passagem em Lucas 7:9 que diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Uau, que passagem incrível! Nesta passagem temos um exemplo de um homem com um nível máximo de fé. Um exemplo de um homem que Jesus Cristo já admira positivamente pela tamanha fé. Este homem era um homem muito importante. Era uma pessoa muito influente lá em Israel. O que estava a acontecer é que seu servo estava doente, à beira da morte. E ele ouve, já ouvia os grandes feitos que Jesus Cristo fazia. E este homem, de facto, não andava com Jesus Cristo. Não fazia parte do grupo de Jesus Cristo. Ele apenas só tinha ouvido falar aquilo que Jesus Cristo fazia, ou que ia fazendo. Assim, ele pede, através dos seus homens, para que fossem informar a Jesus Cristo, que se aproximassem da sua casa para trazer a cura do seu servo. E, na verdade, quando Jesus Cristo ia a caminho da casa dele, ele nota que, uau, não merecia que Jesus Cristo entrasse na sua casa. E ele pede apenas, informa a Jesus Cristo, que Jesus Cristo dissesse apenas uma palavra. Essa palavra que serviria para curar o seu servo. Ele não precisou que Jesus Cristo se aproximasse da sua casa, porque ele achava que não merecia. Ele confiava na palavra que Jesus Cristo tinha, confiava no poder que Jesus Cristo. Ele só pediu que Jesus Cristo, de lá onde estivesse, onde estava, proferisse uma palavra. E assim Jesus Cristo fez. Na verdade, é que este homem, o seu servo, ficou curado, mas, porém, Jesus Cristo admirou-se. Que tamanha fé, meu irmão.
você sem estar a andar com Jesus Cristo, você sem estar perto de Jesus Cristo, mas você confia na palavra, confia nas palavras que Jesus Cristo tem proferido, e tu partes para uma ação. Isso fez admirar Jesus Cristo. Você quer olhar para Jesus Cristo, quer olhar para Jesus Cristo estando em admiração. Não sei se você já admirou alguma coisa. Uau! Que tamanha fé! Que atitude! Uau! Meu irmão, minha irmã, esta máxima fé está disponível para mim, está disponível para si. Amém? Muitas das vezes não precisamos ver a cara de Jesus Cristo. Amém? Nós temos que confiar aquilo que nós estamos a ler. Nós temos que pôr em prática aquilo que estamos a ouvir. Amém? Nós temos que, com a nossa fé, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Termos a certeza que nós estamos a andar com Deus. Termos a certeza que Deus está a fazer parte dessa nossa jornada. Termos a certeza das palavras que Ele tem feito. Na verdade, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E uma vez que a gente ouve a palavra de Deus através da sua Bíblia, nossas ações, nossas práticas, nossas obras têm que ir de encontro com esta mesma palavra. Quando é assim feito, isto deixa admirável a Jesus Cristo. Minha amiga, você que está aí, é possível que você também esteja nessa lista de ser admirado pela sua fé. Toma a decisão de deixar as coisas que tem que deixar. Toma a decisão de se aproximar da pessoa que tem te convidado para ouvir a palavra de Deus. Toma a decisão de ouvir as Escrituras. E toma ação de praticar, meus irmãos. Porque a máxima fé, Jesus admira pela positiva. A pouca fé é um passo andado. Os sem fé, também Jesus admira. Mas você não quer estar num escalão mais baixo. Acredito que você gosta e quer estar no escalão mais alto. Este é o convite que eu faço para mim, é o convite que eu faço para você. Vamos alcançar esta máxima fé. Vamos se manter na máxima fé. Porque, irmão, estando na máxima fé, nós podemos andar em águas, espiritualmente falando. Nós podemos ter um relacionamento com Deus. E os frutos deste relacionamento com Deus são incalculáveis, são infinitos. Isto é o que eu tinha para dizer para ti. Vamos a Deus de oração e muito obrigado. Nosso Deus, meu Pai, obrigado por nos tirar deste nível de sem fé e nos levar ao nível da máxima fé. É minha oração, Senhor. Permite que o nosso coração continue a ouvir a palavra. Permite que o nosso coração continue a pôr em obra. Permita que os nossos amigos, nossas amigas que ouviram esta mensagem tenham a oportunidade de te ouvir mais. E poder ter esta oportunidade também de transformar suas vidas. E eu quero orar e agradecer em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Deus nos acompanhe. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti.